o Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para ampliar o alcance do foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Já são 6 votos a favor da tese. O julgamento, entretanto, foi interrompido novamente após um pedido de vista do ministro André Mendonça. A reportagem de Carol Rosito. Pelo entendimento, serão julgados no STF crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, mesmo se o réu vier a deixar o posto. Isso valeria para casos de renúncia, não reeleição, cassação, entre outros. O voto decisivo foi do presidente Luiz Roberto Barroso. Ele aderiu à tese do relator, ministro Gilmar Mendes, de que a prerrogativa de foro persiste após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados após o exercício da função. Barroso justificou sua posição alegando que o envio dos processos de uma instância para outra produzia prejuízo para as investigações, afetando a eficácia do sistema penal e permitindo a manipulação da jurisdição por parte dos réus. O julgamento dá mais poder à Corte sobre os parlamentares e aumenta a pressão do tribunal em relação ao Legislativo, que tem encampado uma série de propostas que buscam alterar o funcionamento do STF e contrariam os magistrados. Com a alteração da regra, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nos casos da tentativa de golpe de Estado, falsificação do cartão de vacinas e venda de joias no exterior deve ocorrer no Supremo. O caso de Chiquinho Brazão também seguirá no STF, mas por obstrução de justiça. Acusado de mandar matar Marielle Franco, Brazão era vereador na época do crime, mas há indícios de que ele tentou atrapalhar as investigações quando já era deputado federal. Vamos lá para a análise. Agora conosco o convidado Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense. Boa noite, professor. Boa noite, Caio. Boa noite, Thaís, Jussara. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Professor, você tem a percepção, o senhor tem a percepção de que essa mudança casuística, claro, que 6 anos depois da última mudança, ela tem um condão ali de ampliar o poder do Supremo Tribunal Federal sobre a política e de quebra ainda fazer com que o Supremo consiga julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro sem maiores questionamentos? Tem sim, Caio, e tem uma questão preliminar que tem que ser dita aqui, senão nada se entende. É preciso fazer uma análise jurídica, mas me permita fazer uma análise com base na ciência do direito. Todas as vezes que eu faço isso, eu ganho adversários na esquerda e na direita, mas é preciso falar a verdade, não é, Caio? O Supremo tem sido muito instável na sua jurisprudência em torno de prerrogativa de foro, e isso é um dado ruim, porque isso causa insegurança jurídica. Eu quero dizer que eu não discuto, não duvido das ótimas, das boas intenções da Suprema Corte de assegurar funcionalidade, assegurar efetividade na resposta penal que tem que ser dada a todos os criminosos que praticarem todos os tipos de crimes. Mas não é possível também interpretar-se o texto constitucional a cada biênio, a cada triênio, de modo a mudar tão fortemente a jurisprudência da Corte. Isso cria uma sensação, Caio, de que o Supremo Tribunal Federal sempre decide conforme o momento, conforme a conjuntura e conforme o interesse que tem que ser adotado naquela conjuntura. Note que em 2018, o Supremo Tribunal Federal andava muito preocupado com a quantidade imensa de ações penais originárias. Só para explicar, Caio, a ação penal originária é aquela que começa e termina no próprio Supremo Tribunal Federal nos casos da prerrogativa de foro. Em 2018, o Supremo estava preocupado que essas ações aumentavam em grande número. Ele tinha passado pela experiência dolorosa da ação penal 470, recorda-se? Chamado mensalão, em que o Supremo tinha parado por 6 meses para julgar 37 réus e 7 deputados federais. E o tribunal, por proposta interna de um dos seus ministros, resolveu sanear o acervo e dizer, a partir de agora, só se julga por crime praticado em razão do ofício e durante o ofício. No caso de deputado e senador, em razão do mandato e durante o mandato. Nada mais. Naquele ato, Caio, o Supremo perdeu 90% do acervo das ações penais originárias que passaram, portanto, para a primeira instância, sem que a Constituição dissesse isso.
que a Constituição diz outra coisa, diz que deputado e senador são julgados no Supremo independentemente do crime ter sido praticado antes do mandato, durante o mandato, em razão do mandato ou por razões externas ao mandato. Então, ali o Supremo Tribunal tomou uma decisão chamada pragmática, consequencialista, e gerou contradição, não é, Caio? Porque se a meta era limpar o acervo do Supremo e diminuir a quantidade de ações penais, imagina, quando chega no fato de 8 de janeiro, em que mais de 200 pessoas foram acusadas de crimes contra a democracia e nenhuma delas tinha prerrogativa de foro, aí o Supremo chamou para si a competência e está julgando mais de 230 réus por crimes contra o Estado Democrático de Direito, quando essa competência, segundo a Constituição da República, é da primeira instância da Justiça Federal. Então, isso cria, por fim, concluindo, um cenário de insegurança jurídica, um cenário de instabilidade. Dizia-se no Supremo, por determinação do próprio Supremo, terminando o mandato, acabando a investidura no mandato, no cargo ou na função, acaba a prerrogativa de foro, até porque a prerrogativa é para preservar o mandato, a função ou o cargo, e não o agente. E agora o Supremo volta atrás e diz, não, se a ação penal tiver começado antes, ou mesmo que ela não tenha começado, ou mesmo que o inquérito não tenha começado, se o fato se refere ao que aconteceu durante o mandato, a jurisdição no Supremo Tribunal Federal prossegue até o julgamento final. Não, professor, tudo muito instável. Então tem duas questões aí, né? Tem dois pontos que o senhor coloca. De fato, parece, tudo leva a crer que é uma mudança casuística, né? Esse é o nome, esse é o termo que se dá. E num curto espaço de tempo, depois de vigorar por anos, né, a interpretação anterior. E nada garante também, aparentemente, que daqui a 6 anos também possa ter um novo entendimento. Não é isso? É exatamente isso, Caio. É o pragmatismo da jurisdição brasileira, decisões tomadas para que se atinjam fins específicos. Volto a dizer, por melhores que sejam as intenções em torno disso, mas eu sempre entendo, Caio, que antes de tudo, hão de ser preservadas as regras do jogo. Todas as vezes que, por razões, ainda que sejam as mais nobres, as regras do jogo são contrariadas, o risco disso voltar contra o próprio grupo que pretende defender a democracia, defender o Estado de Direito, defender os direitos humanos, é grande. Então, é melhor fazer o seguinte, jogar conforme manda a Constituição. Quem é que pode alterar o texto da Constituição da República? É o Congresso Nacional, através de emendas à Constituição. Eu sei que quando eu digo isso, Caio, muitos vão me dizer que o Congresso jamais vai alterar a Constituição contra seu próprio interesse. Mas não é verdade não, Caio. Veja que em 2001, a emenda constitucional 35, só para te dar um exemplo, porque o tempo aqui é curto, a emenda 35, ela pôs fim a um sistema de imunidade de deputado e senador que dizia o seguinte, que deputado e senador só podiam ser processados perante o Supremo Tribunal se a Câmara autorizasse previamente o processamento, se o Senado autorizasse previamente o processamento. E isso acabou na emenda constitucional 35. Por ironia da história, o presidente da Câmara era o deputado Aécio Neves, na época. Então, veja como, com pressão popular, o Congresso altera a Constituição. O que se pode fazer com que o Congresso altere a Constituição da República, mas é ele que pode decidir sobre isso, não o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal tem que agir dentro desses trilhos do devido processo legal fixados primeiro na Constituição da República e depois nas leis processuais em voga. Jussara, eu queria jogar isso para ti. Você acompanha bastante tudo, claro, mas especificamente todas essas investigações que o professor coloca envolvendo o 8 de janeiro, envolvendo o bolsonarismo. Como que essa mudança caiu ali? Uma das principais teses da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro era justamente a de que o Supremo Tribunal Federal não era competente para julgá-lo. Isso caiu ali como também uma leitura de um casuísmo ou de os ministros puxando para si esse julgamento?
É isso, Caio. Eles aproveitam, inclusive, esse argumento para dizer que há um ativismo judicial, uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu entorno. Então, essa percepção de que há uma mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme a circunstância, isso vem reforçar ali esse entorno, né, do ex-presidente, que vem batendo nessa tecla aí de que de que Alexandre de Moraes, principalmente, que é o ministro relator de diversos casos, quer ali, de fato, perseguir, para usar uma palavra que eles usam bastante, né, perseguir o ex-presidente. Então, esse, de fato, é um argumento que eles têm usado e tem essa percepção de que essa mudança no Supremo Tribunal Federal, ela é uma mudança de ocasião para não perder Bolsonaro de vista. Bem, lembrando que Jair Bolsonaro, ele é alvo de alguns inquéritos ali, como a suposta tentativa de golpe de Estado, tem o caso também da fraude do cartão de vacina, no qual ele já é indiciado pela Polícia Federal, e, por exemplo, também aquele outro caso da venda de joias que ele recebeu como de presente enquanto estava na presidência e depois foram vendidas. Então, tem uma série ali de questões a serem enfrentadas por Bolsonaro e a defesa, né, questiona desde então, desde que Bolsonaro deixou a presidência, que esses inquéritos sigam tramitando e ali no Supremo Tribunal Federal. Bem, o entorno do ex-presidente tem tentado ali se movimentar para tentar tirar isso de lá. Isso seria via Congresso, mas eles também não conseguem se organizar ali para impor ali uma agenda no Congresso para poder sair ali das garras, segundo eles mesmos dizem, de Alexandre de Moraes e do Supremo. Caio. Professor, o senhor falou da insegurança jurídica e a gente tem tratado bastante aqui da politização do Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, é óbvio isso. Como é que ela aumenta, em que grau ela aumenta a politização e qual o prejuízo disso na sua avaliação com esse recuo do STF, que resolveu se dar a prerrogativa, de se devolver a prerrogativa de discutir qual é o tamanho ou o alcance do seu braço diante do que fazem os políticos e dos crimes que cometem? Aí, sua preocupação é formidável. Eu, às vezes, não costumo falar propriamente em politização, porque isso dá a impressão de que o Supremo tem um objetivo político. A impressão que eu tenho é que o Supremo, numa tentativa de fazer valer o ordenamento jurídico, ele desconfia de todo o resto e acha que só ele é capaz de fazer determinadas coisas. E isso é preocupante por conta do descrédito das instituições como um todo. Veja, por exemplo, a Constituição da República diz claramente que a competência para julgar crimes políticos e crimes contra bens, serviço ou interesse da União é dos juízes federais de primeira instância. Ela até cria um artefato interessante. Nesse caso do crime político, o recurso não vai nem para um tribunal de apelação, um tribunal regional federal, o recurso vai direto ao Supremo Tribunal. E, no entanto, nessas ações penais contra os invasores de 8 de janeiro, o Supremo chamou para si a competência, talvez pela preocupação de tornar efetiva a lei penal, mas a regra do jogo fica sendo transtornada desse modo. O que isso gera? Aqui, concordando integralmente com a sua preocupação, Thaís. Isso coloca o Supremo Tribunal Federal numa berlinda e coloca o Supremo Tribunal Federal no átrio da política. Isso se volta contra a própria Suprema Corte, porque os inimigos da Constituição, os inimigos do Poder Judiciário, acabam usando essa ferramenta argumentativa para açoitar, para agredir o Supremo Tribunal Federal e dizer que ele está errado, que ele está agindo politicamente. Então, o melhor dos mundos, penso eu, é seguir estritamente o que está na Constituição da República ou fazer-se um movimento para alterá-la, porque isso preserva o quê? Preserva a autoridade e a credibilidade do Poder Judiciário. Essas alterações permanentes na jurisprudência criam uma atmosfera de desconfiança sobre o Supremo Tribunal Federal, o que não é nada bom. Veja que quando o Supremo, muitos anos atrás, Thaís, muitos anos mesmo, decidiu, num caso em que um senador renunciou ao mandato na iminência de ser julgado porque ele percebeu que ia ser condenado, ali o Supremo tomou uma decisão certa. Ali ele disse, quando a renúncia traduz uma fraude à competência do tribunal, então o tribunal permanece competente. Agora, do jeito que ficou no julgamento
aqui no inquérito 4787, nesse HC 232627, que levou a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal quando formou maioria. Agora que o Supremo diz que isso vale para inquéritos que nem foram instaurados e para ações penais que nem foram deflagradas ainda, ora, isso pode colocar o Supremo Tribunal Federal numa trincheira de luta política e pode fazer mal à própria Corte. Então, eu acabo sendo, nesse ponto, Thaís, um pouco crítico em relação à decisão que foi tomada. Jussara, vou pedir só para você ser breve. Tem um movimento dentro da oposição ali no Congresso para rebater, para aprovar uma proposta de emenda à Constituição justamente para estabelecer uma regra do foro contrária a essa que o Supremo colocou. Tem chance disso prosperar? Olha, é fundamental para a oposição que essa proposta tenha o apoio de partidos do centro, inclusive até de partidos da esquerda. Eles estão usando como argumento para tentar convencer ali o comando, tanto do Senado quanto da Câmara, de que é uma pauta pelo Congresso, em favor do Parlamento, para blindar, inclusive, o Congresso ali das investidas do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, por enquanto, ainda não conseguiram avançar. Com a maioria formada em relação à ampliação do foro privilegiado, esse é um tema que volta com força na semana que vem. Estava conversando no final do dia aqui com algumas lideranças que tem algumas propostas na casa. Já tem uma proposta que foi aprovada no Senado em 2017 e ela está parada na Câmara até hoje. Mas a oposição bolsonarista está se movimentando para apresentar outros textos. Por enquanto, ainda não tiveram muito sucesso em dar andamento a essa tramitação. Vamos ver como é que fica a semana que vem, Caio, porque, como eu disse, a maioria formada esquentou o assunto de novo e aí vai ter uma pressão para a cúpula do Congresso para ver ali qual vai ser o encaminhamento. Lembrando que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, e Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, tem um temor que esses projetos sejam encarados no Supremo Tribunal Federal como uma afronta.